Quais desculpas nós usamos para não estudar a palavra de Deus? Podemos pensar em muitas desculpas, e já existe um vídeo nesse canal que fala sobre isso. Será que alguma daquelas desculpas você utiliza para não estudar a palavra de Deus? No vídeo de hoje, nós vamos pensar no porquê nós devemos estudar a Bíblia. Não o porquê as pessoas não estudam, mas agora por que estudar a Bíblia. Os autores do livro Vivendo na Palavra, Howard e William Hendricks, eles dizem que podemos acrescentar aquelas desculpas usadas pelas pessoas sobre o porquê de não estudarem a Bíblia. Poderia ser acrescentada mais uma desculpa. Ninguém nunca contou a elas o que ganhariam com isso. Quais os benefícios de estudar a Bíblia? Se eu investir meu tempo nisto, qual a vantagem eu vou ter? Que diferença isso fará para a minha vida? Nesse vídeo, então, veremos 3 benefícios do estudo bíblico. Serão os 3 motivos por que nós devemos estudar a Bíblia. Eu sou o Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo possa te despertar para uma leitura mais profunda da palavra, um estudo que te dará crescimento espiritual. Esse é o meu desejo para você. Que Deus te abençoe. O primeiro benefício do estudo da palavra é que ele é essencial para o crescimento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui nós podemos perceber 3 palavras para revelar essa verdade contida aqui. A primeira palavra aqui que nós podemos pensar é atitude. Assim como o bebê avança na mamadeira, você avança no livro. O bebê tem que tomar leite para o sustento de sua vida física. Você tem que ler as Escrituras para o sustento de sua vida espiritual. Da mesma forma que uma criança deseja ardentemente e ela tem esse desejo como um impulso da sua necessidade maior, nós como cristãos, como servos do Senhor Jesus, devemos ter a mesma atitude. Devemos buscar a palavra de Deus como sustento para as nossas vidas espirituais. De fato, a palavra de Deus é essencial para o nosso crescimento. Não podemos ter crescimento diante do Senhor se não lermos a Bíblia, se não estudarmos a palavra de Deus. Assim como o bebê precisa do leite, nós precisamos da palavra de Deus. A segunda palavra que podemos pensar é apetite. Você deve desejá-la ardentemente. Você tem que ansiar pelo leite espiritual da palavra de Deus. Precisamos buscar nutrir em nós um desejo verdadeiro e sincero de conhecer mais a Deus e conectar esse desejo mais sincero de conhecer mais a Deus, de saber mais sobre a sua vontade com a palavra de Deus, pois só podemos conhecer quem Deus é, de fato, o que Ele espera de nós através da palavra. Precisamos entender que é necessário para as nossas vidas desejarmos a palavra. Dizemos como o salmista no Salmo 119, versículo 97: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ou dizemos e pensamos também, como no Salmo 19, versículo 10: São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Devemos ter a Bíblia em alta estima, não de maneira que passemos a idolatrar o livro, mas entender que se quisermos ouvir a voz de Deus, precisamos ler a Bíblia, precisamos entender a palavra e saber o que Deus espera de nós, saber quem Ele é, e assim cresceremos de fato na graça e no conhecimento. Precisamos então ter esse desejo em nossos corações. Uma terceira palavra que podemos pensar dentro desse versículo, 1 Pedro 2:2, é objetivo. Há um propósito para tudo isso, o que nos traz a essa terceira palavra. Qual o objetivo da Bíblia? O texto nos diz: para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Perceba, não é para que você simplesmente saiba. É óbvio que não se pode crescer sem saber, mas você pode saber e não crescer. A Bíblia não foi escrita para satisfazer nossa curiosidade.
mas para nos ajudar a se conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Não para nos fazer um pecador mais esperto, mas para nos fazer como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não para nos encher a mente com uma coleção de fatos bíblicos, mas para transformar nossas vidas. Precisamos então entender que quando estamos estudando a Bíblia, não é para nutrir em nós apenas conhecimento, apenas para sabermos informações bíblicas, mas é para vivermos, para crescermos diante do Senhor. Precisamos então compreender o seu objetivo. O autor do livro cita um exemplo particular dele. Uma vez, a filha dele o perguntou o seguinte: "Papai, por que gente grande para de crescer?" Como poderia explicar que gente grande não para de crescer, simplesmente cresce em outra direção? Não sei o que disse a ela, mas até hoje o Senhor tem me perguntado: "Hendrix, você está envelhecendo ou está crescendo?" Conforme os anos passam, quanto nós temos crescido diante do Senhor? Conforme o tempo passa, o que nós temos feito? Qual a maturidade nós temos? A Bíblia é o nosso direcionamento para crescermos. Há quantos anos você é cristão? 9 meses? 7? 8 anos? 39 anos? A questão é, quanto você tem crescido? Então, a primeira razão é que as Escrituras são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Além disso, o estudo da Bíblia é essencial para a maturidade espiritual. Hebreus 5, do 11 ao 14, nos diz: "A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal." A palavra-chave nesse texto é tempo. Na verdade, ele diz: você ainda precisa de leite, não de alimento sólido. O alimento sólido é para os maduros. Quem são os maduros? Aqueles que vão para o seminário? O que pode derrotar qualquer um no duelo teológico? Quem sabe mais versículos bíblicos? Com certeza que não. O autor diz que você é maduro se treinou a si mesmo através do uso constante das Escrituras, para distinguir o bem e o mal. A marca da maturidade espiritual não é o quanto você entende, mas o quanto você aplica, o quanto você usa. Na esfera espiritual, o oposto de ignorância não é sabedoria, mas obediência. Então lembre-se, não é a quantidade de informações que você tem que te levará à maturidade, mas é o quanto disso você vive. Isso sim nos levará à maturidade espiritual. E o estudo bíblico nos leva a entender a palavra para viver a palavra. Além disso, o estudo bíblico é essencial para a eficácia espiritual. 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos diz: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra." Aqui nós percebemos que toda a Escritura ela é útil, ela é eficaz para a vida espiritual. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, como descrito em Mateus 4, do 1 ao 11, ele derrotou o diabo usando a Bíblia, usando as Escrituras. Todas as 3 citações são do livro de Deuteronômio. Muitas vezes o autor se perguntou: se minha vida espiritual dependesse de meu conhecimento de Deuteronômio, como seria? Perceba que nesse texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo menciona a doutrina ou ensino, que é estruturar nosso pensamento da maneira correta. Também se utiliza da repreensão, que é nós sabermos os nossos limites. É como um árbitro que grita, falta ou gol. Ela mostra o que é pecado, mostra o que Deus quer para a sua vida. Ele provê seus padrões. Terceiro, a palavra usada aqui é útil para correção.
Bíblia é desse jeito. Ela abre as portas de sua vida e provê algo para nos purificar. Ela limpa os nossos pecados. Ela nos dá correção. Além disso, ela é útil para uma vida de justiça. Deus a usa para mostrar como se deve viver. Tendo corrigido nos aspectos negativos, ela dá a você orientação positiva a seguir na vida. Percebe então como a Bíblia ela é eficaz para as nossas vidas? Ela traz esses benefícios para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. E ela é eficaz na vida espiritual. Ela de fato produz frutos para nós. Ela de fato, quando entendida e aplicada, ela nos dá de fato crescimento. Não é apenas algo teórico, é algo que nós podemos de fato vivermos. Então, por que nós devemos estudar a Bíblia? Porque ela é essencial para o nosso crescimento, porque ela é essencial para a nossa maturidade espiritual e porque ela é essencial para a eficácia espiritual. Então, nos organizemos, nos preparemos e nos desafiemos a estudar mais a palavra do nosso Deus. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Que o Senhor te abençoe cada vez mais.